E vamos lá, gente. Esqueci de colocar aqui o fone. Fone não, microfone. Tá aqui bonitinho, ó. Então, gente, vamos lá para mais um vídeo. E dessa vez, o papo de hoje é sobre o Japão. Então, já comenta aí, deixa o like e vamos que vamos. Então, gente, o Japão, conhecido como a Terra do Sol Nascente, é o país mais a extremo leste do continente asiático, formado por um arquipélago. No caso, um arquipélago, um conjunto de ilhas. Então, aqui, ó, o Japão ele encontra-se basicamente no hemisfério norte, né? A leste do continente asiático. É um país insular, é ilhas, né? E é composto por quatro grandes ilhas. Eu acho que eu coloquei aqui um mapinha com as quatro grandes ilhas básicas, mas a porrada de outras ilhas menores que tem em volta. Então é Terra do Sol Nascente, chamado assim basicamente porque o movimento aparente do Sol, já que quem está rodando é a Terra e não o Sol, faz com que o Sol, a gente veja, né, aquele movimento aparente de que o Sol esteja nascendo no leste, Oriente, um país mais oriente. É o Japão, então é a Terra do Sol Nascente. Então aí você tá vendo aí que eu tava falando, né? O Japão é esse conjuntozinho de ilhas aí. Então, onde basicamente são cerca de 6.000 ilhas pequenas. Mas as mais famosas são as grandes que estão aí, né? Que é Ryukyu, não, minto. Ryukyu, Okinawa, são ilhas dessas 6.000 pequenas aí que são mais famosinhas, tá? As ilhas maiores que compõem o Japão mesmo é Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Que são essas ilhas que tá aí, lá sul, lá embaixo, ó. Kyushu, seguindo por Shikoku, Honshu, onde está a capital, Tóquio, e lá norte, Hokkaido, certo? As outras ilhas que eu falei aí, que são mais famosinhas, a Okinawa, por exemplo, Okinawa onde na história, né, nasceu o Sr. Miyagi do Karate Kid. Não sei se a galerinha do oitavo ano, nono ano, ou mesmo do ensino médio que estejam assistindo esses filmes, chegaram a ver os Karate Kids antigos, né? Eu acho que o mais próximo de vocês é o Karate Kid, que na verdade é com Kung Fu, que é com Jack Chan, que é na China e não tem nada a ver com Karatê, mas remete à mesma ideia de mestre e aluno aprendendo de uma maneira inusitada uma arte marcial. E aí é meio que o herdeiro filosófico daquilo que foi todos os Karate Kids com o famoso Sr. Miyagi. Karate Kid esse que tem a continuação direta da história do Daniel San e do Sr. Miyagi na série que está na Netflix, o Cobra Kai. Então, Karatê é uma das manifestações culturais da forma de uma arte marcial no Japão. Não só o Karatê, mas também o Sumo. Então, a gente falou aí, em geral, o relevo japonês é montanhoso, constituído por dobramentos modernos. Lembrando que é um dobramento moderno? São umas montanhas gigantescas, tá? São as mais altas montanhas do mundo, que são criadas graças ao impacto de duas placas tectônicas que vão fazer com que a crosta terrestre se dobre. E aí esse dobramento é justamente uma montanha, um dobramento moderno. Que também resulta, né, já que é ilha, tem esses dobramentos modernos, então o Japão está ali entre placas tectônicas e a gente vai ter diversas ações derivadas desse tectonismo, desses vários processos tectônicos, como o vulcanismo e falhamentos. A maior altitude registrada no Japão é o famoso Monte Fuji, com quase 3.776 metros de altitude. O Monte Fuji é um vulcão que ainda está em atividade, porém com baixo risco de erupção, que se situa a oeste na cidade de Tóquio. Os vulcanismos e os repentinos terremotos e tsunamis que assolam o território japonês ocorrem devido justamente à localização territorial do Japão. O país ele situa-se na área de limite convergente entre três placas tectônicas: a placa euroasiática, a placa da Filipinas e a placa do Pacífico.
O Japão ele está localizado onde a gente tem o Círculo de Fogo, tá? Que é essa área aí que é onde a gente vai ter diversas atividades resultantes da movimentação das placas tectônicas. Aí eu coloquei um kaiju. O que é um kaiju? Você já viu o filme Pacific Ring, que é justamente o Círculo de Fogo? Então, ali eles colocam, né, que nesse círculo de fogo, na verdade, os falhamentos tectônicos não são somente falhamentos tectônicos, está saindo de lá kaijus e a gente vai ter que enfrentar com um robô gigante que sei lá, parece que é da cultura do Japão, né, com os vários tokusatsus, tipo os Power Rangers. Os Power Rangers, eles são, na verdade, uma criação norte-americana baseada, retirada diretamente das cenas de luta de diversos tokusatsus diferentes. Tokusatsus como Changeman, Flashman, que passou aqui no Brasil, iniciou a passar aqui no Brasil na antiga rede Manchete de televisão, que mostrava justamente os Metal Heroes como Jaspion e as equipes de super-heróis que fazem aquelas poses tipo Power Ranger e que no final tem um robô gigante para matar um monstro gigante. Mas os monstros gigantes também estão na cultura, esse imaginário japonês, e acho que o maior deles é justamente o rei de todos os monstros, o Godzilla. E, no caso, como a gente mostrou aí, né, as atividades todas relacionadas a esse tectonismo vão gerar não só o vulcanismo, os dobramentos modernos, como a gente falou, mas também terremotos e maremotos que vão gerar os tsunamis. Então, é, é complicado morar no Japão em relação aos desastres naturais constantes que temos por lá. Aí eu tenho mais uma imagem do karatê, que a gente já falou, que é parte da cultura japonesa em termos de artes marciais e tal, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre a cultura japonesa, que você está vendo aí, né? Origami, as, a espada japonesa, bambu, o gatinho. Acho que eu tenho um gatinho desse aqui, ó. Aqui, ó. Gatinho da sorte japonês, as espadas, tem espada aqui atrás, não vou pegar não. Não sei se dá para ver aqui, ó. Tem a espadona ali, as duas espadonas japonesas. Tem os kimonos japoneses, lógico, por ser ilha, uma das coisas que a gente mais vai encontrar em relação à culinária japonesa são os animais marinhos, né, os peixes, tanto que os sashimis da vida aí, os restaurantes japoneses que você vai ter o famigerado peixe cru, né? Então, você quer conhecer um pouquinho mais do Japão, tem um canal do YouTube, Japão Nosso de Cada Dia, que apresenta diversas curiosidades e coisas que a gente encontra no Japão, que é de uma cultura milenar. Mas acredito que o que mais chega de Japão pra gente aí, fora a tecnologia, né, é animes. Acho que muitos de vocês aí já devem ter visto ou ouvido falar, pelo menos, de algumas dessas animações japonesas que apresentam um pouco, muitas vezes, da cultura do Japão e da história do Japão, como é o caso do Samurai X, que apresenta a era Meiji, que eu selecionei lá na frente para falar mais um pouquinho disso, porque o Japão ele foi um país muito fechado, tá? Na época do quem comandava o Japão era o clã Tokugawa. Então, é um país de estrutura milenar, mas durante o período de século 17 ao 19, o país ele estava basicamente isolado do restante do mundo, pois o governo, que é o do clã Tokugawa aí que eu falei com vocês, mantinha as ilhas em reclusão em um sistema feudal. Esse período de reclusão foi chamado de Sakoku, que significa basicamente país fechado, principalmente durante o governo de 1963. O Japão era extremamente fechado. Então, quem é que vai abrir basicamente o Japão para o restante do mundo? Os Estados Unidos, que eles aportam nos Estados Unidos em 1853, pondo fim ao isolamento e ao domínio do clã Tokugawa. O país ele encontrava-se bastante defasado economicamente, em relação ao restante do mundo, justamente por conta do isolamento, e por essa razão, a fim de controlar os oceanos, os estadunidenses eles forçaram os japoneses a partir do Tratado de Kanagawa a abrir os seus portos para a economia mundial.
E nesse período ascende ao poder o imperador Mitsuhito, que vai dar início à Era Meiji. Meiji que significa basicamente restauração. Acho que eu tenho a imagem dele aqui, eu coloquei aí, ele aí, o Mitsuhito aí. O novo reinado tinha por objetivo industrializar e modernizar as estruturas do país. Sabe um filme que mostra esse rompimento aí, e que aí mostra tanto o governo utilizando armas novas vindas da Inglaterra, ou se eu não me engano, o último samurai. Então, a palavra Meiji significa justamente o que eu falei, né? É restauração, instruído, é basicamente o governo instruído, o governo esclarecido, ilustrado. Então tem esse nome para poder dizer que é um rompimento com o que era anteriormente. Dentre as políticas da era Meiji, além, lógico, dessa abertura dos portos aí para a economia mundial, estavam as bases estruturais como o transporte, então a criação de ferrovia, portos, minas, a educação voltada para a qualificação da mão de obra e economia para a abertura de novas tecnologias e legislação, na qual estabelecia que o imperador era algo sagrado e inviolável, muito por conta da religiosidade do Japão, que é o shintoísmo, que tem os elementos da natureza como seres divinos, e o imperador acabava sendo sagrado divino também. Isso só vai acabar lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Porque na Segunda Guerra Mundial a gente vai ter o ataque do Japão à base militar de Pearl Harbor, o Japão se unindo com a Alemanha, formando o eixo, e aí depois ele sendo derrotado pelos Estados Unidos, mas eu tô passando aí um pouquinho o carro na frente dos bois. A palavra Shinto, do shintoísmo aí, significa basicamente caminho dos deuses, ou seja, são dentro do shintoísmo a gente vai ter técnicas tradicionais de purificação da alma e do corpo, além das práticas da colheita e dos outros eventos que os clãs shintos possuíam, né? Então, por ser um conjunto de práticas e técnicas, elas foram incorporadas ao budismo, ao confucionismo e ao daoísmo a partir do século VI. Além disso, é caracterizado por uma prática politeísta, né? Então, deuses, vários deuses. Bom, nesse inteirinho aí, lá quando a gente teve a Era Meiji, a industrialização, até o começo da industrialização do Japão, na verdade, né? A gente vai ter a abertura dos portos, umas novas legislações, a fomentar a mão de obra qualificada para trabalhar. Vão surgir clãs japoneses que começaram a dominar a economia do país. E esses clãs a gente vai chamar de zaibatsus, que significa riqueza. O zai, no caso, significa riqueza, e o batsu significa grupo. Então, grupo rico, algo assim. E você conhece algum desses zaibatsus que surgiram? Por exemplo, Mitsui, Yasuda, Sumimoto. Sumimoto já chegou, você conhece, né? Ou Mitsubishi. Aí no caso, eu coloquei uma imagem do Kenshin, que o anime Samurai X conta a história depois da restauração Meiji, onde a gente não tem mais samurai, onde a gente tem o pessoal andando armado, os samurais que eram os principais guerreiros antes do Império Meiji, da Era Meiji, durante o clã Tokugawa, eles vão ser, cara, muitos vão sobreviver, ex-samurais vão sobreviver de mendigaria, alguns da população que vai dar comida para eles, porque eles vão perder o soldo, vão perder muita coisa. O Samurai X conta a história depois da Era Meiji, durante a Era Meiji, basicamente. Aí é onde a gente está, Zaibatsu. Então esses setores industriais, financeiros e comerciais tornaram-se grandes conglomerados empresariais, que são essas Zaibatsus aí. Aqui, ó. Toshiba, aqui, ó. Do mesmo modo como se deu a industrialização em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, a expansão fabril no Japão, que tomou o vulto em 1870 e 1914, foi acompanhada de enorme concentração econômica e de renda. Os capitais
reuniram-se em torno de algumas conglomerações nipônicas, japonesas, né, ditas zaibatsus, tido como estratégicas ao desenvolvimento, tal como bancos, exploração mineral, indústria bélica, têxtil e comércio exterior. Contudo, o país ele detinha uma grande necessidade de matéria-prima. O Japão ele é carente pra caramba de matéria-prima. A gente quase não tem matéria-prima no Japão, o que acaba forçando o Japão a se expandir. Logo investiu maciçamente em poder militar, porque a ideia de expansão era essa expansão militar. Tomar outras terras, expandir principalmente nas regiões ali do Pacífico. E é onde em 1941 o Japão entra no que estava acontecendo, né? A Segunda Guerra Mundial começa em 1939. Em 1941, o Japão atraca de surpresa a base militar naval dos Estados Unidos Pearl Harbor, já que ali no Pacífico, os Estados Unidos têm uma ilha que é o Havaí, que é um estado norte-americano, mostrando que os japoneses talvez eles tenham subestimado um pouquinho o poder militar dos Estados Unidos, porque aí os Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe como é que essa Segunda Guerra Mundial termina para os japoneses, onde a gente tem a destruição basicamente de duas cidades numa situação horrível, né? Porque a gente entra no mundo um mundo nuclear, um mundo de medo. Porque a partir do momento que a Segunda Guerra Mundial termina, a gente entra na Guerra Fria, onde a gente vê que a União Soviética também desenvolveu armas nucleares e está lá disputando o controle do mundo com os Estados Unidos, no que a gente conhece como Guerra Fria. Guerra Fria justamente porque as duas potências não entraram numa guerra direta entre si, porque senão seria uma guerra nuclear. E as pessoas falavam de fim do mundo. E isso foi mostrado justamente no final da Segunda Guerra Mundial, com as destruições das cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que foi em 6 e 9 de agosto de 1945, onde as bombas atômicas foram lançadas e o Japão se rendeu em setembro de 1945, pondo fim finalmente à Segunda Guerra Mundial. O Japão foi obrigado a assinar um tratado de não produzir mais armas, e o imperador, que era o sagrado, teve que fazer uma transmissão radiofônica falando que o Japão se rendeu. Então, meio que todo o sagrado do imperador cai por terra, né? Bom, a partir daí o Japão ele começa a se reestruturar, com a ajuda inclusive do próprio Estados Unidos, na forma do Plano Colombo, que foi um empréstimo financeiro para a reestruturação do Japão, para que o Japão não fosse aliado do novo rival dos Estados Unidos, a União Soviética. Então a recuperação econômica do Japão ficou conhecido depois como um milagre japonês. Começou com o fim da Segunda Guerra Mundial mesmo, até os anos de 1980. Foram financiados, como eu disse, através do Plano Colombo pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. O arquipélago ele foi a principal ponto da força capitalista na Ásia contra a União Soviética e o socialismo, a fim de conter a expansão comunista. Além disso, o Japão também colaborou nas guerras da Coreia e na guerra do Vietnã ao lado dos Estados Unidos. Bom, então o Japão aí se reestruturou gigantescamente aí e se tornou hoje, cara, uma potência econômica gigantesca e com tecnologia de ponta para praticamente tudo. Aí a gente tem justamente, estava falando, devia ter passado as imagens, o ataque à base militar de Pearl Harbor. Aí, mais uma vez. E aqui é uma tirinha que a gente terminou o assunto. Você quer ver a tirinha? A tirinha é bobeira. É para mim postar numa página de tirinhas que eu tenho que se chama Aventuras Aventurescas no Facebook. Se quiser dar uma olhada lá, tem várias tirinhas do tipo lá. Não tem nada a ver com a nossa aula, não. Então, termino aqui falando sobre o Japão, dessa reestruturação, desse milagre japonês. Nos anos de 1990, a economia asiática entrou em recessão, né? Após a desvalorização da moeda tailandesa frente ao dólar, gerando um ambiente de desconfiança no mercado do Sudeste Asiático. Mas o Japão continuou poderoso apesar de tudo. Bom, acredito que futuramente a gente vai ter vídeos sobre os tigres asiáticos,
tem vídeo de apresentação da Ásia e esse aí tem vídeo de apresentação da China também, se eu não me engano já. E esse aqui foi um vídeo de apresentação do Japão. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aqui. E para não ficar eu lá ditando qual é a palavrinha-chave de final de vídeo, coloca aqui o nome do seu personagem de anime ou tokusatsu favorito. Certinho? Então, gente, até o próximo vídeo.